Sabe aquele sentimento de quando você termina uma leitura e você fica pensando, como eu não li esse livro antes? Como eu não peguei esse autor, essa autora pra ler antes? Foi com esse sentimento que eu terminei Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Eu peguei esse livro pra ler depois que eu tirei um critério da garrafinha do caos no mês de maio. Todo início do mês eu tiro um critério de dentro dessa garrafinha e escolho um livro a partir daí. E o critério do mês de maio foi livro onde a língua original não é inglês. Eu poderia ter pego um livro nacional com esse critério? Sim, mas eu quis aproveitar para conhecer a escrita da Helena Ferrante. Esse livro originalmente é italiano e a gente não sabe quem é a Helena Ferrante, se ela é uma autora, um autor, quem ela é. Então aqui eu vou falar como ela, mas não sabemos. E já para definir o tom e sobre o que a gente vai falar nesse vídeo, eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo, como a gente começa essa história. Uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa. As crianças brigavam como sempre no outro cômodo. O cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. Disse-me que estava confuso, que vivia maus momentos de cansaço, de insatisfação, talvez de covardia. Falou por muito tempo dos nossos 15 anos casados, dos filhos, e admitiu que não tinha o que reclamar deles nem de mim. E a partir daí a gente acompanha a mente da Olga, que é a mulher que foi abandonada pelo Mário já no início dessa história. A gente vê cada pensamento que passa na cabeça dela, o que ela tá se preocupando, como ela tá conseguindo lidar com esse abandono, como ela não está lidando com esse abandono. E além disso, ela precisa cuidar dos dois filhos do casal, do Gianni e da Hilária, e também do cachorro deles, o Otto. A gente passa por várias fases de luto pelo casamento deles. A Olga não entende o porquê o Mário foi embora. Ela fica repetindo várias vezes na cabeça dela o porquê, tentando achar algum sentido nisso, mas ela não consegue. Chega um momento do livro que quase parece um fluxo de consciência, porque ela vai pulando de pensamento em pensamento, ela vai entrando numa espiral, assim, de desespero, de dor. Ela realmente vai perdendo um pouco da sanidade dela, e parece que ela tá dentro da lama, assim, e ela não consegue pegar um pensamento e ficar com aquele pensamento, ela não consegue colocar um objetivo e falar, não, eu tenho que, sei lá, pegar o telefone e ligar pra alguém. No caminho até o telefone, ela se perde em outro pensamento, daí ela vai estar fazendo outra coisa, ela não tá conseguindo ficar lúcida por causa desse vazio existencial que ela está sentindo no momento. E aqui a gente acompanha meses disso. Não fica claro quantos meses, mas são meses. E a escrita da Helena Ferrante faz com que você sinta isso na pele e sinta as mesmas coisas que a Olga está sentindo. Quando ela tá confusa, quando ela tá incrédula, quando ela tá com raiva, tu fica ali junto com ela. E além disso tudo, ela ainda tem que lidar com a falta de apoio. Ela foi lentamente isolada de família, amigos e tudo mais durante os 15 anos de casamento. O Mário fez isso acontecer lentamente. Quando ela falava que queria procurar um emprego, ele falava, não, por quê? Tu tem que ficar aqui em casa, tu tem que cuidar das crianças, por que tu vai procurar um emprego se a gente tem uma vida estável só com o meu? Então ele foi lentamente manipulando ela a ficar apenas em casa com os filhos, sem nenhuma outra rede de apoio, e quando ele foi simplesmente embora e abandonou ela, ela está literalmente sozinha, apenas com duas crianças pequenas. O Gianni, se não me engano, tem 11, 10 anos, e a Hilária, que é mais nova, tem 6, 7 anos. A gente vê que as crianças estão pisando em ovos ao redor da Olga, porque eles não sabem o que fazer, eles não sabem como ajudar a mãe, como tentar aliviar a dor da mãe. A gente tem várias camadas aqui e várias perspectivas, mesmo que a gente só veja a mente da Olga. E mesmo que eu falei antes que parece um fluxo de consciência em alguns momentos, não é uma leitura difícil de entender de modo algum. É bem fluido, tu consegue captar todos os pensamentos dela e tu consegue acompanhar ela, não é difícil, só é pesado. Então mesmo que é um livro de 180 páginas, é pequenininho, eu não diria que você conseguiria ler em uma sentada ou rápido. Pelo menos eu não consegui. Porque tu precisa digerir aquilo que tá acontecendo, e até tem uma parte em específico aqui que é bem desesperador. Eu tive que dar uma parada no meio pra depois continuar num outro dia. A Olga também fica lembrando muito da infância dela em Nápoles, onde ela morava, tinha uma mulher que também foi abandonada e ela era vista como a pobre coitada do bairro. E a Olga está determinada a não virar a pobre coitada, como ela viu isso acontecendo na infância dela com essa mulher. Então ela tá enfrentando vários tipos de julgamentos, tanto dela mesmo, quanto externo, quanto
quanto a pressão para tentar levar a vida normalmente, porque a vida continua mesmo que você está nessa situação. Ela tem que resolver o telefone que não tá funcionando, ela tem que resolver a porta que não abre, ela tem que resolver as coisas mesmo que ela está na fossa. Porque aqui a gente tem bastante um período muito depressivo. E esse é um dos poucos livros que eu falo que se alguém tiver alguma sensibilidade com esse assunto, vai ser engatilhado. Pelo menos eu fui, então por isso eu estou falando. Eu dei 4.5 estrelas para esse livro e o único ponto porque eu não dei 5 estrelas foi por causa do final que eu não gostei e eu não vou falar aqui na parte sem spoilers, só na parte com spoilers. Eu estou pensando ainda se eu vou favoritar ele ou não. Eu acho que eu vou porque é um livro que eu estou há uns dias já que eu terminei e eu continuo pensando nele. E agora desbloqueou uma nova autora na minha vida e eu quero ler mais livros dela. Eu não sei se eu já pulo direto pra Amiga Genial, que é o mais famoso livro dela. Se alguém já leu mais livros da Helena Ferrante, a Amiga Genial é um bom passo aqui pra eu seguir, ou tem algum outro livro que vocês recomendam? Tem já uma resenha escrita lá no meu perfil da Favor Books. E agora eu quero entrar na parte com spoilers. Então se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se não tá inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima. Agora vamos deixar um tempo para as pessoas saírem pra gente entrar na parte com spoilers. A parte onde as crianças voltam a ver o Mario, e é bem explícita a diferença porque o Mario é agora o pai divertido, né? Ele leva eles pro parque, ele leva pra tomar sorvete, ele faz tudo que é divertido com as crianças porque eles só se veem no final de semana, ele não tem as responsabilidades, né? E as crianças, já que elas são pequenas, elas começam a ver que elas querem ficar mais com o pai e não com a mãe. E isso ali é uma passagem que quebra o coração, assim, sabe? Principalmente sendo uma criança de divórcio, e eu tinha 11, 12 anos também, eu vi nesse livro mais a perspectiva da minha mãe sobre esse período, porque eu era criança, e isso quebrou meu coração. E essa coisa do Mario sempre tentar fazer com que a Olga fosse a louca, a doida, porque ele não falou exatamente por que ele está abandonando ela, simplesmente só foi embora, não deixou os amigos em comum que eles tinham falar com a Olga sobre o que ele tá fazendo, onde ele mora, com quem ele tá, porque ele tá com uma mulher mais nova, bem mais nova, que aparentemente ele começou a ver sendo ela de menor. Pelo que eu entendi ali, ele estava vendo ela já há uns 5 anos, e daí quando ela completou a maioridade, ele se separou da Olga e foi viver com ela, e ela definha muito rápido. Mesmo assim, ela tenta, ela vai atrás de um emprego, ela consegue um emprego, ela não entende quem ela é agora, porque tudo que ela era, ela entregou pro Mario. Todas as ambições eram do Mario, não dela. Ela ajudava o caminho do Mario, não fazia o seu próprio caminho. E agora ela vai ter que se separar dessa noção e ver quem ela é, e ver se ela consegue retomar quem ela era antes do casamento, ou se ela vai ser uma pessoa nova. E tudo isso é bem pesado, e a Helena Ferrante consegue colocar tudo isso muito mais em muitas poucas páginas. E ali no final, quando agora é o Mario que tá começando a definhar porque ele viu que não é sustentável ali a relação com a Carla, a mais nova, e eu achei a ousadia máxima ele falar que não queria mais ver os filhos por tanto tempo, o final de semana inteiro e tudo mais, porque está prejudicando a relação dele com a Carla. Eu fiquei assim, a coragem do homem. E ela agora tá começando a sair da lama, tá revertendo os papéis. Ela fala assim pra ele, o diálogo entre os dois que eu vou ler pra vocês que eu achei muito bom. O Mario pergunta pra ela, é verdade que você não me ama mais? Sim. Por quê? Porque eu menti? Porque eu te larguei? Porque eu te ofendi? Não. Justamente quando me senti enganada, abandonada, humilhada, te amei muitíssimo. Te desejei mais do que qualquer outro momento da nossa vida juntos. Então, não te amo mais porque, pra se justificar, você disse que tinha caído no vazio de sentido, e não era verdade. Era sim. Não. Agora eu sei o que é um vazio de sentido e o que acontece se você consegue voltar à superfície. Você não sabe. Você no máximo lançou um olhar para baixo, se assustou e tampou a falha com o corpo de Carla. E o Mario não feliz completou isso aqui. Você tem que ficar mais com as crianças. A Carla está cansada, precisa estudar para as provas, não pode se ocupar, você é a mãe. A única coisa que eu não gostei, que eu falei para vocês que eu tirei meia estrela ali do livro, é por causa da última página, do final mesmo. Ela está saindo
meio dessa confusão toda, ela tá conseguindo sair da lama e ela decide ficar com o cara, com o Carano lá, Carrano, não sei como se fala o nome dele, que é o vizinho deles, ao invés de deixar um tempo ali sozinha. Tudo bem, eu entendo, cada um tem a sua escolha, mas eu não gostei desse final, principalmente porque ela não gostava tanto do Carano antes, ela não gostou tanto da experiência que ela teve com ele antes, ela sentia meio repulsa dele e daí do nada ela viu que na verdade ele tinha muito carinho por ela e daí ela aceitou esse carinho pra ser amada. É muito pesado pensando assim, eu só gostaria de ter sido um final diferente, mas é um final realista. Essa então foi a escolha da garrafinha do caos no mês de maio e eu estou gostando bastante de usar essa ferramenta como uma maneira de sair da minha zona de conforto e pegar livros que não normalmente eu pegaria. E agora em junho, porque já é junho, eu já tenho que tirar um novo critério pra ver qual que vai ser a minha leitura agora desse mês. Tem uma playlist aqui no canal da garrafinha do caos pra vocês verem os outros vídeos, porque eu comecei desde janeiro fazendo isso aqui. E aí, vocês já leram esse livro ou ficaram com vontade de ler? Deixa aqui nos comentários. E se vocês ficaram até aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E se não tá inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!